Virou uma máfia. Não é que virou uma máfia, foi construído como máfia. Foi construído como máfia. Ô, cidadão, o Brasil... Você tem razão. No Brasil, o Estado foi construído contra a nação brasileira. Eu vou dar um exemplo disso aí, só um exemplo bem básico. Assim, um exemplo que eu discuto com meus alunos sobre, sobre as leis e as instituições brasileiras. Quando chegou aqui em 1808 a família real, fugida lá de Portugal, numa fuga covarde, até hoje um dos episódios mais obscenos da história internacional, a família veio correndo das tropas do Bonaparte, que estavam com medo do Bonaparte entrar em Lisboa, fugiram às pressas aqui para o Brasil e protegido pelo imperialismo inglês. Quando a família real chegou aqui no Brasil, ela trouxe junto o prelo, um conjunto de máquinas de impressão. E aí foram imprimir o jornal a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso no Brasil, que era o Jornal da Corte. Antes do primeiro jornal ser impresso, e impresso pela própria coroa, foi instituído o quê? Uma comissão de censura à imprensa, que era composta por integrantes da corte e por integrantes da Inquisição. Quer dizer, antes de ter jornal, você já tinha censura. Essa é a história brasileira. O Estado, ele se arma para impedir que coisas aconteçam, para impedir que a vontade do povo, de alguma maneira, se manifeste. Sempre foi assim, em todas as circunstâncias. É preciso, vamos repetir aquela frase famosa do Dom João, quando ele vai deixar o Brasil em 1819 para voltar para Portugal, porque estava tendo a Revolução do Porto em Portugal. E os portugueses queriam a volta do rei. Ele chama o Dom Pedro e fala: ô cidadão, o negócio é o seguinte, eu tenho que voltar a Portugal, porque estão pedindo para eu voltar lá, tal, tem que ir. Mas está na cara que a independência do Brasil vai ter que acontecer, porque os movimentos estão se multiplicando, Confederação do Equador, movimento em todas as províncias brasileiras, se multiplicando movimentos pela independência. Então, o Dom João fala a seguinte frase para o Dom Pedro, essa frase é lapidar. Ele fala assim: a independência vai acontecer. Quando isso tiver que acontecer, declare você a independência, antes que o povo o faça. Atenção, declare você a independência antes que o povo o faça. E foi assim que no Brasil a independência contra a dinastia de Orleans e Bragança foi declarada por um sujeito que é a própria representação da dinastia de Orleans e Bragança. Essa é a história do povo, essa é a história do Estado brasileiro construído contra a nação brasileira. Não é que virou uma máfia. Sempre foi isso. Nunca o Estado brasileiro se colocou na mesma perspectiva que a nação brasileira. Nunca. Então, é isso que precisa ser transformado. Enquanto não for transformado isso, nós vamos continuar lamentando chacina por aí, entendeu? E não adianta vir falar de Tarcísio, de mídia. Eles estão fazendo o papel deles. O Tarcísio está fazendo o papel deles. A mídia está fazendo o papel dele dela. É matar. O papel da mídia é matar. O papel dele é matar, é aglutinar o fascismo aqui no estado de São Paulo, com base nisso disputar a presidência em 2026 e ganhar a presidência do Brasil e transformar o Brasil num estado fascista e com apoio da mídia fascista e etc. Esse é o papel dele. Eu quero saber o que a esquerda está fazendo em relação